Fala, meus futuros sargentos, tudo bem com vocês? Galera, olha só, nós vamos iniciar um módulo de matemática básica, ok? E a gente vai ver os principais tópicos que são cobrados e que vocês precisam, tá, desse conteúdo de matemática básica para avançar nos estudos de matemática. Porque, assim, sem esse conhecimento, não tem como avançar. Porque, um exemplo, vamos supor que você não saiba produtos notáveis. Quando chegar lá em geometria analítica, em circunferência, você vai precisar de algum recurso de produtos notáveis e não vai conhecer. Quando você precisar lá de trigonometria e tiver que abrir a tangente, seno sobre cosseno, e não souber operar com as frações, você não vai conseguir resolver a questão também. Então, todo esse conteúdo, todos os conteúdos que a gente vai passar, né, no módulo de matemática básica, a gente precisa, tá, levar com seriedade, resolver os exercícios. Assim, eu até proponho a vocês que os exercícios da listinha vocês resolvam antes de ver, né, um vídeo, e aí depois, caso vocês não consigam, né, aí você vai lá e olha a resolução, tá? Tem que partir de vocês essa iniciativa, tudo bem? Beleza? Vamos nessa. Galerinha, o que seria potência? Galera, potência é o seguinte. Vou escrever aqui, ó. Potência. Potenciação. Isso aqui é um conceito muito tranquilo que eu acho que a maioria já entende, mas o que costuma gerar dúvida são nas propriedades. Vamos lá com calma. Olha só, a potenciação ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho um número embaixo, que é chamado de base, e um número em cima, que é chamado de expoente. Então, ele sempre vai vir nesse formato aqui, ó, a elevado a n, onde esse númerozinho ele se chama base e esse númerozinho se chama expoente. Tudo bem? Perfeito, né? Isso aí não é problema para ninguém. Ok, então eu vou ter isso aqui, ó, esse a repetindo n vezes. Como assim, prof? Eu vou ter n fatores de a aqui, ó, n fatores. Ok? Professor, ainda não entendi. O número que está em cima, que se chama expoente, ele é responsável por repetir o número de baixo. Repetir multiplicando. Professor, ainda ficou meio confuso, tá? Porque quantas vezes eu tenho que repetir esse a? N vezes. Esse n, ele pode ser 3 vezes, pode ser 70 vezes, 146 vezes. Estou inventando, tá? Então, um exemplo dessa situação que a gente acabou de descrever seria 2 ao cubo, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Não é 2 vezes 3. Eu tenho que pegar esse 2, que é a minha base, e repetir 3 vezes, porque o expoente indica quantas vezes eu tenho que repetir a minha base, tá? Só que eu vou ter que ir multiplicando esses fatores. Então, ó, 2, 2 e 2. Beleza? 2 vezes 2 é 4, vezes esse 2 aqui da direita dá 8. Tudo bem? Então, exemplo. 1/3. Professor, tem como pegar 1/3 e elevar ao quadrado, por exemplo, e dar algum outro... Claro! Gente, 1/3 é uma base também, ele pode tranquilamente, tá? 1/3 ao quadrado. Eu vou pegar 1/3 vezes 1/3, ok? Então vai ficar 1 sobre 9, ou 1/9, tudo bem? Então, eu acho que isso aí não gera muita dúvida. Outra coisa que eu preciso falar aqui, salientar, que eu vejo demais, né? Principalmente lá no início, que a gente começa a estudar toda a parte da matemática básica, né? O aluno errar isso aqui, ó. Por exemplo, x mais x e x vezes x. Galera, x mais x é 2x e x vezes x é x ao quadrado. A gente vai ver que existe uma propriedade que quando eu tenho um produto, né, e tem a mesma base, eu vou repetir a minha base e somar os expoentes. Que é o que está acontecendo aqui. A base é igual, x, tudo bem? E tem uma multiplicação de mesma base. Então, eu vou repetir minha base e somar os expoentes. Essa é a primeira propriedade que a gente vai ver na potenciação, beleza? Isso aqui é uma soma. Eu tenho 2 símbolos desse aqui, ó. Tudo bem?
Se eu tenho dois símbolos x, basta que eu pegue esse coeficiente e coloque na frente do 2, porque eu estou indicando que eu estou repetindo esse x duas vezes. Quer ver um outro exemplo? 3x mais x. Aí o camarada vem aqui, ó, sei lá, 3x. Ou sei lá, ele coloca 3x ao quadrado, dá um bug nele. Galera, pelo amor de Deus, aqui eu tenho esse 3x que ele está representando o quê? X mais x mais x. Mais esse x aqui. Né? Ao invés de eu escrever x mais x mais x mais x, eu coloco o coeficiente 3 aqui, né? Ele indica, ele contrai tudo isso, ok? Isso é muito natural os alunos errarem no início, tá? E aí depois eles pegam isso fácil, porque não é muito difícil, né? Aliás, não é nada difícil. Tranquilo. Então aqui o resultado disso ficaria 4x, né? Só para vocês terem a noção. E 3x vezes x, aí sim, 3x ao quadrado. Ué, professor, mas aqui a base é 3. Olha, na multiplicação eu posso separar, né? 3 vezes x vezes esse x. Então aqui, ó, eu posso aplicar essa propriedade, tá? Já que eu posso fazer essa separação na multiplicação. Eu posso, né, colocar aqui no início, aqui no final, no meio, né? Eu posso mudar as posições dos fatores, tá? Ele permite isso, né? Essa propriedade aí da multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o meu produto. Beleza, então isso aí é mega importante e eu acho que vocês já têm a noção. Tá bom, agora a gente vai partir para as propriedades, tá? Cada propriedade eu vou dar um exemplo e aí depois a gente vai pôr isso em prática. Eu separei 10 questões para vocês, vocês vão resolver, todas estão com gabarito, mas é importante que vocês tentem praticar antes de assistir o vídeo de resolução, tudo bem? Beleza, então deixa eu só apagar essa coisinha aqui para a gente falar das propriedades. E aí não tem jeito, vai ter que memorizar, vai ter que gravar no coração, tá? Faça a tatuagem, estou brincando, mas dá um jeito de memorizar, coloca bloquinho no quarto, arruma alguma alternativa para você encaixar essas propriedades na sua cabeça, porque é muito importante. Beleza, propriedade 1. É exatamente a que eu acabei de falar, né? Quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu vou repetir a minha base e somar os expoentes, tudo bem? Então, ó, a base aqui é A. Agora, repara que se você viu em algum material, algum livro, apostila, sei lá, uma base diferente, galera, o símbolo mudou, mas a propriedade é a mesma, pelo amor de Deus, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui um exemplo disso seria 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 6 e 2 elevado a 4, as bases são 2. Então, vou repetir minha base e somar os expoentes. 6 com mais 4, né? Eu vou encontrar 2 elevado a 10, que é 1024. Tem que saber isso, professor? Não, não tem que saber isso, mas é uma potência muito utilizada, muito comum na matemática. Então, ao longo do tempo, né, conforme você vai fazendo as questões, você vai acabar memorizando esse valor, tudo bem? A propriedade 2 é como se fosse o contrário. Como assim? Aqui a gente estava falando de uma multiplicação de mesma base. Aqui a gente vai falar de uma divisão de mesma base. Tudo bem? Então, se na multiplicação de mesma base eu repito a minha base e somo os expoentes, aqui eu vou repetir minha base e subtrair os expoentes. Por quê? Se na multiplicação eu somo, na divisão eu vou ter que é o inverso da multiplicação, eu vou ter que fazer o inverso. Se eu somava, eu vou ter que diminuir, subtrair. Tudo bem? Então, um exemplo disso aqui seria 3 ao quadrado dividido por 3 elevado a 4. Então, ó, 3. Qual é o expoente desse camarada aqui? 2. Menos, qual é o expoente desse cara? 4. Então, ficou 3 elevado a menos 2. Prof, pode ficar com expoente negativo? Pode ficar com expoente negativo. Então, não tem problema algum, tá? E como é que ficaria ali naquela situação? A gente vai ver, a gente vai falar dessa propriedade. Beleza. A propriedade 3. Propriedade 3 é a potência de potência. Eu tenho um número, né, que é a minha base, elevado a um expoente, e isso tudo elevado a um outro expoente.
Quando isso acontece, eu vou repetir a minha base e multiplicar esses dois expoentes aqui, tudo bem? Vou multiplicar esses dois expoentes, m vezes n. Então, um exemplo disso seria o quê? 3 ao quadrado, tá? 3 ao quadrado, isso aqui, ó, elevado a 3. O que acontece? Eu vou repetir a minha base e multiplicar esses expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, ficou 3 elevado à sexta potência. Agora, cuidado. Isso aqui é muito confundido com isso aqui, ó. A elevado a m, que isso está elevado a n. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. A elevado a m, e isso aqui é elevado a n. Professor, mas como assim? Está diferente só porque você colocou um parêntese em um e outro você tirou, excluiu? Não. Quer dizer, também, né? Simbolicamente é isso também. Mas o resultado vai dar diferente, justamente por causa dessa ausência de parêntese. Por quê? Nessa situação aqui, ó, que a gente viu a potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Nessa outra situação que eu acabei de descrever, como é que fica? Você vai pegar, por exemplo, vou pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, 3 ao quadrado, isso aqui elevado a 3. Aqui, ó, aqui eu vou colocar o seguinte, ó, 3 ao quadrado, isso aqui elevado a 3. Então eu vou colocar, repara que eu vou colocar os mesmos valores, tá bom? Olha só como é que vai ficar esse aqui. Esse aqui a gente acabou de ver, né? Esse aqui vai ficar 3 elevado a sexta. Esse camarada aqui, eu não vou multiplicar os expoentes. Esse 3, ele está elevando o meu 2. Ao invés de multiplicar, eu estou elevando o meu expoente de baixo. Então, esse 3 está elevando esse 2 aqui. Quanto que é 2 elevado a 3? 8. Então, vai ficar 3 elevado a 8. Tudo bem? E isso são coisas diferentes. Tá bom? São coisas diferentes. E aí, se eu tivesse um outro número aqui, ó, por exemplo, 2. Então, ó, 2 elevado a 3, tá? Dá 9. 9 elevado a 2, ok? Então, vai dar um número astronômico. 9 elevado a 2 é 512. 3 elevado a 512, que o resultado seria disso aqui, ó. Tudo bem? Então, são coisas totalmente diferentes, tá? É a primeira coisa aí que a galera costuma confundir. Beleza. Então, propriedade 1, 2, 3. Propriedade 4. Propriedade 4. Interessantíssima é quando eu tenho potências de bases diferentes elevadas a um mesmo expoente. Eu posso separá-las. Deixa eu colocar aqui. Eu posso separá-las. Como assim? A elevado a m vezes b elevado a m. Ué, professor, como assim? 2 vezes 3, por exemplo, elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que eu pegar o 2 elevar ao quadrado vezes o 3 elevar ao quadrado. Repara que 2 vezes 3 é 6, elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 36. 2 ao quadrado, 4 vezes 9, né? E 4 vezes 9 também dá 36. Então, repara que deu uma igualdade. Pessoal, mas para que eu vou utilizar isso? Vou apagar aqui. Para que eu vou utilizar isso? Em qual circunstância isso vai me ajudar? Depende. Ora, essa situação aqui vai ser mais vantajosa, ora, essa situação aqui será mais vantajosa. Então, você vai ter que identificar qual é o caminho melhor a ser percorrido para utilizar a ferramenta necessária. É como se eu tivesse, né, que utilizar uma chave de grife, mas eu tenho uma chave de fenda, né? Não faz a mesma função. Então, você tem que identificar para que tipo de ferramenta, né, aquela situação eu vou ter que usar. Então, é exatamente isso que acontece nas propriedades matemáticas, ok? Então, a gente vai ver duas questões, se eu não me engano, muito interessantes que explora essa propriedade nos exercícios, tá bom? Propriedade 5. Propriedade 5 é semelhante a essa aqui, só que ao invés de ser multiplicação, a gente vai utilizar ela para divisão. Então, por exemplo, eu tenho uma divisão de bases diferentes. Repara que até agora a gente estava vendo tudo bases, né? Aqui, ó, iguais, aqui, P1, P2. Aqui eu só tinha uma única base, né? E aqui são bases já diferentes. Então, aqui uma divisão de base diferente elevada a um mesmo expoente, eu posso fazer A elevado a N dividido por B elevado a N. Beleza? E um exemplo disso poderia ser 13. Opa!
Tá, 12. Saiu 12, deixa o 12 mesmo. 12 dividido aí para 4. E isso aqui é o quadrado. Eu poderia colocar 12 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Dá o mesmo resultado, né? Eu dividi 12 para 4, que dá 3, aí depois ao quadrado dá 6, ou pegar 12 ao quadrado, 144, dividido para 4 ao quadrado dá 16. Então 144 dividido para 16 também vai dar 6. Tudo bem? Então, tanto faz qual o método que eu vou utilizar, mas isso aí você precisa memorizar. A gente acha que é bobeira, não vai utilizar em nada, vai utilizar sim, beleza? Propriedade 6, quando eu tenho expoente negativo, a elevado a menos n. Isso aqui vai ficar 1 elevado a 1 dividido por a elevado a n. Pera aí, não entendi. O expoente negativo, ele é responsável por mudar a minha base, inverter a minha base. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a menos 1, o que acontece? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1 aqui, que eu não preciso colocar. Então, por que 1 sobre 2? Porque quando eu tenho nada embaixo, é porque eu tenho um 1 ali escondido. A gente só não escreve, porque 2 dividido para 1 dá 2. Então, a gente deixa assim, tudo bem? Mas, na verdade, eu tenho 1 aqui escondido. Então, qual é o inverso de 2 sobre 1? 1 sobre 2. E aí, o expoente ele vai continuar aqui, ó. Só que positivo. E 1 meio elevado a 1 é meio. Tudo bem? Outro exemplo disso, porque essa propriedade a galera costuma confundir. Ó, 2 terços elevado a menos 2. Galera, eu posso inverter essa minha base. Vai ficar 3 meios. Só que se eu invertir, eu vou perder o sinal do expoente. O expoente ele vai continuar ali, só que ele vai perder o sinal dele, porque eu inverti a minha base. Então ficou ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. E 2 ao quadrado é quanto? 4. Beleza? Outra coisa, se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó, 1 terço. 1 nono. Pode ser 1 terço ao quadrado. Se eu quiser colocar assim, ó, 3, eu posso. Posso? Posso. Mas aí eu tenho que colocar o quê? Menos 2 aqui ao quadrado. Tá? Repara que o expoente aqui, ó, tá igual, né? Mas eu inverti a minha base. Ó. Se eu invertir a minha base, o que eu tenho que fazer com o expoente? Colocar o sinal negativo. Então eu posso fazer na ida, como também posso fazer na volta. Tanto faz. Beleza? Essa é a propriedade 6. E a propriedade 7, ela é muito interessante, que a galera costuma ter dúvida também, tá? Mas não é muito difícil. É só você esquematizar, que aí você vai ver que é bem light. Então vamos lá. Eu tenho um radical, tá? Galera, cuidado, isso aqui não se chama raiz. A gente vai ter uma aula somente disso. Isso aqui não se chama raiz, isso aqui é um radical que fica aqui dentro, é um radicando. E isso aqui, ó, é o índice, tá? O índice do meu radical. O resultado disso é chamado de raiz. Obviamente, a gente fala raiz, todo mundo entende. A gente fala errado e tal, mas todo mundo consegue entender. Mas, falando certo, isso aqui é o índice radical e o que fica aqui dentro é o radicando. Tá bom. Então, imagina aqui, ó, que eu tenha um sol, tá? Uma luz aqui. Galera, tá vendo esse cara aqui, ó, que tá no sol, pegando sol? Aqui é como se tivesse uma sombra, uma barra, né? Um guarda-chuva ali, um guarda-sol. O cara que tá no sol, quando ele vai pro outro lado, a base eu vou repetir sempre. Quando ele vai pro outro lado, na fração, vira um expoente fracionário, né? O que vai acontecer? Ele fica aqui, ó, na sombra. Poxa, ele já ficou um tempo no sol, agora ele tem que inverter, ele tem que ir para a sombra. E o que estava na sombra foi para o sol. Pronto, é uma compensação, né? Para ficar um equilíbrio. Então, me dá um exemplo disso. Raiz quadrada de 3. Prof, não tem número em nenhum dos dois. Tem sim. Quando o radical é uma raiz quadrada, né? O radical aqui, ó, o índice do radical é 2. Tudo bem? A gente só não representa. E aqui, quando repete o número uma vez só, a gente coloca o expoente 1. Então, ó, o que estava no sol, vou repetir o 3, que é a minha base. Vou traçar ali, fazer um traço, né, de divisão de expoente fracionário. Esse camarada que está no sol, ele vem para a sombra, e o que está na sombra vem para o sol. Acabou.
Então eu posso fazer isso com qualquer índice. Olha só, é muito simples. É só eu pegar esse meu 7. Quem estava aqui, ó, faço aqui um traço. Quem estava na sombra? Opa, o 5. Então eu coloco o 5 aqui no Sol. Quem estava no Sol vem para a sombra. Acabou. Da mesma forma, eu posso voltar. Se eu tenho um expoente fracionário, eu posso jogar isso para um formato de um radical. Quer ver? 4 elevado a 5 terços. Eu vou repetir o 4 aqui. Quem está aqui, ó, na sombra vai para o Sol, cara. Tudo bem? E quem está no Sol vem para a sombra. Pronto. Então, vale a ida, né? Como também vale a volta. Beleza? Então, são essas as propriedades, tá? Essa propriedade aqui, propriedade 7, ela se encontra, né, até no assunto de radical também, né? Porque envolve ali um pouco de radical, mas eu gosto de tratar ela aqui, né, nas potências. Então, basicamente, galera, é isso. Ah, uma outra coisa aqui que eu precisava falar é sobre essa propriedade aqui, ó, propriedade 4, que muita gente confunde. Antes de encerrar a aula e a gente partir para os exercícios, eu preciso fazer um adendo aqui, né, nessa propriedade, que também há muita confusão em relação a ela. Como assim, professor? Isso é fácil. Mas o que acontece? Quando a gente tem essa situação aqui, A vezes B ao quadrado. Aí o cara pega isso aqui, ó, A mais B ao quadrado. Como a gente falou que aqui são bases diferentes elevado ao mesmo expoente, você pode facilmente fazer o quê? A ao quadrado vezes B ao quadrado. Igual a gente fez aqui na propriedade. Beleza. O problema é quando a gente muda a operação, a gente coloca uma soma, aí o camarada ele acha que é a mesma coisa. Ele pega aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Galera, isso aqui está errado. Isso aqui a gente vai ver em outro módulo, né? Aliás, no mesmo módulo de matemática básica, mas em outro tópico, que isso aqui é um produto notável, galera. Tudo bem? Então isso não tem nada a ver. Até tem esses dois fatores, mas eu tenho um mais aqui, ó, 2AB. Aí sim. Então isso aqui, tá? É igual a isso aqui. Então olha só, já mudou bastante. Que geralmente vem nesse formato aqui, ó. Geralmente. É a mesma coisa. É o mesmo, né, termo. Eu só organizei do formato mais usual. Tá bom? Então, são coisas totalmente diferentes. Tá? Era isso que eu precisava comentar com vocês. Agora, sim, quando eu tenho x e y, por exemplo, elevado a 3, eu posso, né, e aqui tem um quadrado aqui, ó, eu posso fazer isso, ó, x. Esse 3 vai multiplicar esse 2 aqui, né? Porque vai ficar uma potência de potência, ó. Eu não posso fazer isso aqui? Tranquilo? Não posso, ó. Ficou uma potência de potência, então x elevado a 6 vezes y elevado a 3. Olha lá. Agora, se tivesse uma soma, isso muda totalmente, tá bom? E aí já entra um outro assunto que a gente vai analisar mais pra frente, beleza? Galera, lembrando mais uma vez, é importante que vocês deem um passo principal, né, sozinhos, tá? Que é tentar resolver as questões. E aí depois vocês olhem lá no vídeo de resolução das questões. Beleza, galera? Forte abraço, espero vocês na aula de exercício e tchau, tchau. Valeu!